Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Olá. Chegando à aula 12, né? É 12 É. ou é 11? Sei lá, sempre confundo, acho que é 12. 12. Então, hoje a gente está chegando na aula 12. Teve o trabalhinho de casa que a gente passou para vocês, né? Mas vamos primeiro replicar logo aqui a tela, né? Para a gente poder, então, começar a falar sobre a aula, né? Mas eu achava legal também. Você vai relembrar, né? Vamos... Beleza. A gente relembra aqui e bate um papo sobre isso. Então, a gente está na aula 12, Holomaturidade e Destino, ferramentas para desenvolvimento maduro do ser, de nós, né? De nós como consciência. Então, a gente vai apresentar, a gente já vem falando delas, né? Mas vamos falar sobre TARES e TACOM, basicamente, que são duas ferramentas de evolução que estão disponibilizadas aí para a gente. E para a gente aplicar onde? Aplicar exatamente na forma de interassistencialidade que a gente tem para evoluir. Mas antes de a gente entrar no tema, a gente, na última aula, a gente relembrou, né, acabou a aula propondo uma experiência para vocês que a gente espera que vocês tenham feito, né? Mas, até porque o resultado é um exercício individual, pessoal, não é... Se fosse na aula presencial, não era para entregar para o professor, não é nada, é para vocês mesmo. O interesse é de cada um. É um bom exercício para a gente fazer, como a gente falou na aula, acho que eu falei, né? Naquelas promessas de ano novo. Né? O que eu posso melhorar de qualidades e defeitos? Ou eu até falei na aula que para alguns encontram dificuldades em listar qualidades, outros encontram dificuldades em listar defeitos, outros não encontram dificuldade nenhuma e outros travam e não conseguem botar nenhuma. A gente não está aqui para qualificar quem consegue, quem não consegue, quem é melhor. O problema não é esse. Isso é um autoenfrentamento nosso, é o início da autopesquisa. Tá? Depois que você identifica as qualidades e defeitos, você lista elas em termos de prioridade, ou seja, prioridade na seguinte forma: aquilo que eu tenho que tratar melhor. Pelo menos eu vejo assim, tá? Buscando identificar as minhas melhores qualidades, as mais fortes, para eu poder usar como base para tratar os meus piores defeitos. Né? Assim você vai ter um reforço. Exatamente. Um reforço. Porque a consciência ela é feita de qualidade, traços forças, que a gente chama de qualidade, e traços fardos, que na verdade são as nossas maturidades. E como é que isso acontece? Isso acontece na série X. O que é a série X? São séries extrafísicas, é um conjunto de vidas. Então, por exemplo, a gente ressoma e dessoma, ressoma e dessoma, ressoma e dessoma. Cada ressoma a gente trabalha um traço desse, um traço imaturo desse. Então, qual é o traço da vez? Para isso é que é esse exercício. Obviamente, vocês podem estar se perguntando, mas eu só posso, para cada vida, vou listar 10, e para cada vida eu vou tratar um apenas? Não, né? Mas sempre vai ter aquele carro-chefe, que é aquele lado mais imperfeito ou mais imaturo nosso. Lógico que nessa imaturidade vai estar elencado outras menorzinhas. E você trabalhando ela, você acaba trabalhando mais de um. Tá? Uma encarnação, cada vez ela tem uma durabilidade maior, porque conforme a sociedade vai evoluindo, vai amadurecendo, ela vai aprendendo a cuidar do seu corpo físico, aprendendo a lidar com ele da melhor forma possível, a preservá-lo. E aí tende ao quê? A aumentar a expectativa de vida. Isso a gente vê aqui no planeta Terra, na história da humanidade. E aí, ou seja, você vai tendo a oportunidade de, numa encarnação, tratar cada vez mais outros traços. Só que o que a gente traz aqui, e que a gente leva para a discussão e para botar vocês para pensarem, é que eu não tenho que tratar esses traços apenas
enquanto encarnados ou enquanto ressomados, enquanto numa série X, ou seja, numa vivência de uma existência. Eu posso fazer isso em paralelo, eu posso fazer isso através da projeção consciente, através da projeção lúcida. Como eu coloco aí, a gente coloca, lembre-se, é sempre inteligente identificar o nosso maior defeito para combatê-lo através da nossa maior qualidade. E se eu posso fazer isso, e eu entendo isso, e invisto nisso, não apenas nos 2/3 que eu passo da minha vida na vigília física ordinária, brincando, né, com aquela propaganda de marca de colchão, né, que 1/3 da sua vida você passa sobre ela, aproveitando, inclusive, esse 1/3 para você ganhar exatamente evolução. E aí você pode otimizar essa perspectiva, como a Jaque falou, de você trabalhar mais de um traço por existência. Tá? O mais interessante, pode continuar, o mais interessante é que a gente não para pensar nisso. A gente vai vivendo e não para. E na maior parte das vezes a gente não quer nem saber qual é o defeito da gente, a gente não consegue receber crítica, a gente não consegue ouvir o que o outro tem para falar, quando, na verdade, a gente ressomou, reencarnou para aprender. Eu brinco na sala de aula, né, quando a gente fala, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não pode, não dá para ser assim. Você nasceu com um objetivo, e todos nós temos um objetivo de nos tornarmos a cada dia seres melhores. Isso aí. Ninguém diz que é fácil, mas a gente tem que olhar para a gente e encontrar a nossa qualidade. Cada um de nós tem. Até aquele que acha que não sou bom, você tem uma qualidade. E também aquele que acha que é o supra-sumo tem defeito. Então... Não tem como. Não tem como. Bom, se você for pegar o paradigma kardeciano, onde ele classifica os planetas, a gente está no segundo degrau, né, gente? Provas e expiações, ou expiações e provas, né? Cara... A gente ainda está no planeta hospital, onde o menos doente exatamente cuida do mais doente. Entendeu? A gente está fazendo uma transição, a gente fala muito em transição planetária, para regeneração. Querendo se tornar de hospital escola. Agora, também não quer dizer que você não possa ser, eu só vou ser feliz no mundo feliz. Não, não é por aí. O problema está muito além disso e é muito mais simples do que a gente fala. Todos os avatares, seja no Ocidente ou no Oriente, sempre colocaram, ou seja, aqueles seres que viveram uma experiência aqui e marcaram a humanidade, nem sempre ligados a alguma religião, tá? Nem sempre ligados a alguma religião, ou seja, são ícones da humanidade, eles mostram o que fazer e como fazer de bem. Então, não falta exemplos para a gente. Dá trabalho, né, Jé? Então, a projeção, a experiência fora do corpo é uma ferramenta gigantesca. A autodefesa energética, idem, porque você vai estar com a homeostase dos seus veículos, vivenciando 3/3 da sua vida. Na vigília física. E qual é a diferença disso tudo? É você estar lúcido para a multidimensionalidade. Ou seja, você não ressomou para nada. Que nem tem aquilo, eu vim aqui a passeio. Você veio realizar alguma coisa, você veio fazer alguma coisa aqui. Todo mundo. Existe uma vida passada. Então, tudo que a gente vivencia aqui, o ideal é que a gente olhe aquela vivência multidimensionalmente, através de várias dimensões. Aquele relacionamento que você não tem bem resolvido, seja com o irmão, seja com o pai, seja com a mãe, seja com o filho. Tem aí todo um histórico. Não é só dessa vida. Tem um histórico. Mas não vou resolver, não. Vou deixar para a próxima. Não. Há uma responsabilidade nessa resolução disso, sua. Tem que resolver logo, para você continuar evoluindo.
É legal que a gente complementa aí, né? Como a gente botou na última aula, é sempre inteligente identificar o nosso traço mais forte para usá-lo no combate autocrítico. Eu não preciso que ninguém aponte meus defeitos, eu tenho que apontar meus defeitos. Essa história de ficar apontando defeitos dos outros não está com nada, tá, gente? Eu tenho que me auto-pesquisar, me autoconhecer, e aí a gente fala da autodefesa energética desde a primeira aula. Você tem que se conhecer, conhecer o seu corpo energético. A gente fala muito, isso não é de agora, né? A gente traz o paradigma consciencial para a proposta no início lá da primeira aula. Quem está chegando, não viu, vai lá, assistam todas as aulas, aproveita, entra lá na Web TV, se inscreve, ativa o sininho, dá o like, entra, acompanha a nossa programação no Facebook. Todas as aulas estão lá. E até alguns alunos têm mandado para a gente, alunos que assistiram presencial, dizem que está sendo bem legal, porque não tem interrupção por perguntas, né? Mas, às vezes, para a gente aqui é complicado. A gente gostaria de ter interrupções com perguntas. Essas perguntas acabam vindo depois pelo e-mail, como vocês estão mandando. A gente agradece sempre e continue mandando. E tudo tem um quê e um porquê. E está tudo certo. E então, gente, está na hora de a gente enxergar os nossos defeitos. A gente sabe disso, nós nos conhecemos melhor que ninguém. Não é fácil evoluir, crescer e amadurecer. Mas é muito mais fácil pelo amor do que pela dor. É muito mais fácil. Tá? Bom, acho que eu já falei, né? Esse aí foi o arremedo da última aula. Então vamos falar sobre as ferramentas, né? Vamos falar sobre holomaturidade, ou seja, maturidade, quando a gente fala holo, é complexo porque a gente fala de todos os nossos veículos. Puxando exatamente por que holomaturidade, Francisco? Porque não adianta eu ser maduro apenas no corpo físico, eu tenho que ser maduro em todas as minhas dimensões, ou seja, no plano físico e no plano extrafísico. E no plano extrafísico eu habito ou eu conduzo os meus demais veículos. E eu tenho que ter a mesma responsabilidade, a mesma maturidade lá e cá. Tá? Então, é fato que as coisas, principalmente, são plasmadas primeiro, acontecem no plano extrafísico para depois acontecer fisicamente aqui? Sim. Mas também é fato que há consciências que são maduras aqui e se fazem imaturas no plano extrafísico. Tá? Parece uma contradição, mas acontece. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, as principais tarefas assistenciais humanas trazidas e propostas pela Conscienciologia, pela Projeciologia, pelo professor Valdo Vieira, se resume a duas, basicamente. Uma que já é conhecida do homem há muito tempo. Na verdade, eu digo até que as duas são bem conhecidas, mas ele coloca para a gente de uma forma muito mais simples, muito mais objetiva e muito mais palatável, que é consolar ou esclarecer, que é um dilema para alguns, né? A gente encontra no grande aquário que a gente vive, somos vários peixinhos no aquário, um é o limpa-vidro, outro é o douradinho, e caramba, né, como eu falo, como eu gosto de brincar, cada um com seu papel na evolução do próximo, ninguém evolui sozinho, e a gente vai falar hoje sobre ego-karma, grupo-karma e polikarma daqui a pouco. Para eu assistir, eu vou ter duas ferramentas de ponta: consolar ou esclarecer. E aí, para alguns, a gente até brinca. Brinca, mas é sério. Por que esse curso, tanto presencial quanto aqui, o ideal é que tenha pelo menos 2 professores? Tá? Se você tiver 2 professores e um terceiro professor, ou pelo menos um monitor, que possa participar, isso agrega. Por quê? Porque você vai pegar a experiência de 3 pessoas ímpares. Por mais que eu conviva com a Jaqueline, que sejamos uma dupla de evolução, somos seres individuais. Temos as nossas próprias experiências evolutivas. Então, algumas experiências vivenciadas por mim não foram vivenciadas por elas, assim, vice-versa, e a gente troca. E, com isso, a gente é formado ao longo dessas série X, ou seja, dessas encarnações, com perfis
O meu perfil é muito mais ligado ao esclarecimento. E o da Jaqueline, à consolação. Hoje, depois dessa experiência encarnada, juntos, a gente já conseguiu melhorar muito em termos de equilíbrio. Quando eu falo isso, é o início, né? Hoje, o que eu aprendi com ela em termos da importância do consolar até um certo nível, ela também aprendeu comigo da parte de esclarecer. Então, hoje a gente pode dizer até que teria um caminho do meio, a gente consegue fazer um mix, né, Jaque? O que acontece é que todas essas duas ciências, tanto a conscienciologia quanto a projeciologia, me ensinaram a investir muito na autopesquisa. O que seria essa autopesquisa? É a proposta inicial do curso. Nós somos o nosso laboratório para que a gente possa evoluir. Então, a partir de dois princípios básicos, né? O primeiro princípio é o que a gente falou na nossa última aula. Eu já estou pronto para assistir. Então, quando você se coloca na condição de estar pronto para assistir e alguém chega perto de você e fala alguma coisa que você não gosta, ou tem uma atitude que você não gosta, a sua postura inicialmente é o quê? É lembrar disso. Eu estou aqui pronto para assistir. Então, você vai entender que o outro está surtando ou está pedindo socorro, e você não vai se incomodar nem com que ele esteja ali no surto dele falando para você. E você vai se colocar como amparador, sem ter que mandar de volta aquilo ali. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente pode, muitas vezes, confundir o consolar e o esclarecer com isso. O consolar com carregar no colo. E o esclarecer com não carregar no colo, ser duro. Só que é muito mais do que isso. Você pode esclarecer com acolhimento, e você pode consolar de uma forma mais incisiva. O que eu aprendi com a minha vivência, com a minha experiência, é que para você assistir, ou melhor, para você ajudar alguém, você pode tanto usar a tarefa da consolação quanto a tarefa do esclarecimento. Você, quanto uma consciência, pode escolher se você quer só consolar, se você quer só esclarecer. Ou até escolher se você quer realizar as duas tarefas assistenciais. Agora, quais são as sugestões trazidas pelo professor Valdo? Ele entende que, e eu achei muito bacana esse pensamento, mas é aquilo, o princípio da descrença, faça a sua experiência. Experimente. Ele traz uma abordagem que é o seguinte: nós, quanto ser, não temos como acabar com um exemplo, com a fome no mundo. Nós não temos como. Por mais que a gente faça a nossa parte, a gente não vai conseguir acabar com a fome do mundo. Mas se nós colocarmos um limite, tipo assim, ó, no meu bairro eu vou acabar com a fome do mundo, ou aqui na minha rua ninguém vai mais passar fome. Nós já vamos estar ajudando muito. Então, qual é a sugestão que ele dá? Escolher um público-alvo. Então, ele vai pelo seguinte caminho: eu quero um público-alvo que eu só precise esclarecer, que eu não precise consolar. Por quê? Porque eu tenho mais facilidade, porque eu acho que vai ajudar mais, porque já tem muita gente para consolar, porque a consolação é ligada ao emocional, ao psicossoma, ao perispírito, que a gente já tem para lá de desenvolvido. E o esclarecimento, ele está mais ligado ao mental soma, que a gente não tem quase o desenvolvimento dele. Então, como o processo é de interassistencialidade, você assiste e é assistido, você pode escolher assistir
de forma que você vai ser mais assistido. Então, se você tem uma dificuldade de esclarecer, de mental soma, você pode escolher esclarecer. Aí você vai escolher um público-alvo, um tipo X de aulas para dar, um tipo X de grupo para se afinizar, para que você possa, então, se desenvolver. Então, entender o que é consolar do que é esclarecer. Consolar é você dar o peixe, esclarecer é você dar a vara de pescar. A gente pode falar disso aí de forma científica ou religiosa, não importa. Você vê que ela falou, né? Eu também falei aqui alguma coisa, e no final ela pegou um exemplo, né, do lado ocidental, de um avatar que passou por aqui, Jesus, quando ele virou e falou, ó, ensinou, vai ali, pesca, mas ele também, ó, vai lá, aprendeu a pescar. E quando você vê na sociedade humana que habita o planeta Terra hoje, o que nós temos de exemplos de consolação e de exemplos de esclarecimento são inúmeros, gente. História de Gandhi, história de Chico Xavier, história vou pegar outros que não Lady Di, Madre Teresa de Calcutá, ou seja, não está diretamente, eu peguei aqui Lady Di, mas tem outros também que a gente pode pegar que não estão ligados a qualquer vínculo religioso, mas em sim posturas. Nós são duas ferramentas. E uma pode complementar a outra. Por quê? Quando a gente fala da interassistencialidade, e aí eu vou falar por mim, eu me afinizo muito com esclarecimento. Só que às vezes quando eu me pego, eu estou falando muito aqui em cima. E aí o que é fácil para mim, que está simples para mim, o outro não consegue nem entender o que eu estou falando. E está corroído, consumido pela dor dele. E aí, ou seja, qual seria o caminho? Antes de falar, consolar através da audição, de ouvir. Ouvir e trazer oportunidades ou possibilidades. Quem é da área de saúde, né, trabalha muito com essas duas ferramentas a todo tempo, né? Já faz parte inerente deles. Mas quando a gente traz aqui, não é para, então vou esperar a próxima vida para vir na área de saúde para começar a fazer o esclarecimento ou a consolação. Não é assim, tá? A gente tem que entender que o livre-arbítrio e o destino cabe a nós. Não há aquela linha reta, aquele destino feito. A gente fala sobre programação existencial, não vai ser hoje, né? A gente vai falar numa próxima aula. Se eu tenho livre-arbítrio, é contraditório eu falar, nós temos livre-arbítrio, mas o meu destino é fixo. É contraditório. Tá? O que existe, sim, existe planos de vida, planejamentos de vida que muitos de nós hoje, e eu boto minha mão no fogo aqui, quem estiver aí assistindo, acompanhando esse curso desde o início, tem curso intermissivo ou curso entre vidas, ou já se preocupou com isso, e aí por isso tem essa vontade de estudar, de se autoconhecer, de se aprimorar. Todo mundo que tem esse viés, eu vejo como pessoas que não perdem tempo, estão sempre querendo aprender, não importa o momento da vida, porque se acostumam disso, que sabem que ao dessomar, ao descartar o corpo físico, vai entrar numa sala de aula de um curso intermissivo e vai se preparar para a próxima. Então já vem nesse ritmo e já vai mantendo esse... faz falta. Entra em depressão se não tiver isso para estudar, se não tiver um bom livro para ler, se não tiver... É aquelas pessoas que não conseguem ficar apenas olhando a paisagem, vendo a vida passar. Então, o livre-arbítrio é nosso. E nós, quando planejamos ou participamos do planejamento junto com amparadores, com orientadores evolutivos, traçamos planos A, B, C, D, que seja, que vão ser conduzidos por nós. Por nós. Nós somos os responsáveis pelos nossos atos.
Não dá mais para querer botar, meu amparador não me ouviu, me deixou nessa furada. Aí você não está se colocando como assistente. Não é como assistente. Quando a gente coloca, e colocou no final da próxima aula, eu já estou pronto para amparar. É quando você coloca no lugar do outro. Porque, veja bem, se você não está pronto para amparar, e não acredite no que eu estou vivendo, eu estou falando, tá? Mas se você chegou até a aula 12, eu posso garantir que você está pronto para amparar. Que você não está na condição de ser assistido. Talvez, veja bem, enquanto a gente não atingir a desperticidade, ao ser desperto, desassediado, permanente, total, aquele ser que é imperturbável, aquele ser que já não se perturba mais com nada. Pode acontecer, as coisas vão continuar acontecendo, não é que nada vai parar de acontecer. Apenas aquele ser tem o equilíbrio de não se perturbar com o que está acontecendo. Enquanto a gente não chegar à desperticidade, nós vamos nos colocar como vítima. Cada um num nível, num grau, mas vamos. Nós vamos nos sentir vítimas. Porque eu estou passando por isso, porque eu sofro. Por quê? Porque quando você é desperto, você não sofre mais. Então, você não pergunta por que eu sofro, porque você já não sofre mais. Então, você não é vítima. Se você começa a entender que você já pode amparar, que você não está aqui só para ser assistido, você já começa a sair dessa postura de vitimização. Exatamente como a gente bota aí, o amparador ele vai ter a visão de o melhor para todos, e não para mim. Tem um filme, a gente sempre cita filme, né? O Todo-Poderoso, principalmente o 1, o 1, né? Que é com Morgan Freeman e com aquele outro, esqueci o nome dele agora. Aonde eles colocam no lugar de Deus por um dia, né? Ou seja, todo mundo rezando para ele, pedindo, e quando você vê por esse viés, e entende que você vai ter que tomar uma decisão, e isso fica muito claro, gente, quando você tem no seu grupo familiar, você, sua esposa e um filho, uma filha, ou um casal de filhos, você começa a ser colocado em situações de ter que amparar essas outras consciências. E você sempre, como pai ou mãe, a princípio, vai querer o melhor para eles. E eles vão crescendo. Já estou dando uma introdução, porque a gente vai ter que entrar em interassistencialidade, vai falar em ego, grupo e policarma. E a melhor postura que a gente tem é tentar trabalhar a tarefa da consolação e a tarefa do esclarecimento de forma produtiva e evolutiva, onde a resposta que você vai dar àquele cenário seja o melhor não para você. Às vezes não é o melhor para você. Não é o que você queria. Não é. Simples assim. Mas é o que vai fazer bem a todo mundo que está ao teu redor. Mas interessante como é que isso funciona. Não é o que você queria, porque você não tem lucidez. Exatamente. Mas foi o que você programou. Isso aí. Antes de ressomar. Então, não é o que você queria pela sua imaturidade de não ter lucidez. Até no pessoal esotérico, né, tem o véu de Ísis, né? Então, para você não ver, mas você participou, você queria vivenciar aquela situação. E o 10 que você vai tirar, vamos dizer assim, né, é você trabalhar para que aquilo aconteça e quando acontecer, você fique feliz. Poxa, com sentido de satisfação. Olhar para o lado assim, pô, não era o que eu queria, mas tá todo mundo feliz, então, legal. Legal. O amparador, ele vai estar sempre vendo o melhor para o conjunto, para o todo.
E aí não importa religião ou não religião. A equipe que está te amparando é aquela que não tem a limitação do teu corpo físico, e aí, por isso, ela tem uma visão de conjunto mais ampla. Então, ela está vendo todos os cenários. E vê, antevê, e vê a ré, e vai à frente, vai atrás, vê o presente e vê qual é a melhor situação para todos. A nossa maturidade, o nosso destino estão diretamente relacionados à interassistencialidade e o quanto nós estamos amadurecidos consciencialmente para isso. Porque, gente, olha só, quando a gente está falando de ajudar ao próximo, a gente está falando de ajudar ao próximo em todos os aspectos, em todas as situações, e não naquela que todo mundo já faz. É naquela que te toca, que te bota para pensar, pô, será que é o correto? Será que eu estou ajudando? Será que realmente é isso? Esse é o caminho? Porque você vê todo mundo indo e aí você vai, Maria vai com as outras. Ah, então aqui eu estou assistindo. Beleza. Não. Beleza. É uma forma de ajudar? É. Ninguém está dizendo que não seja. Mas será que você já não pode assistir em outro nível? Em outro aspecto? Vou dar um exemplo, vou tentar falar aqui de uma outra forma. Muita gente adora ler livro. Adora. Ah, eu leio um livro por semana, eu leio 3 livros por semana. Quem tem uma capacidade de leitura desse nível já tem um cabedal de bibliografia na cuca que já podia ter compartilhado esse conhecimento com a sua experiência através de um livro. É isso aí. Não, Francisco, eu não tenho o dom de escrever. Olha só. Não, são aquelas pessoas que estudam, leem e não, nada fazem com aquilo. Né? O conhecimento seja adquirido através do estudo teórico, seja acadêmico, seja da experiência de vida, ele existe com um sentido quando a gente bota o viés do amadurecimento consciencial, o compartilhamento desse conhecimento. O comprometimento seu em adquirir e dividir. Quando você divide o seu conhecimento, não é imposição, é colocar o seu modo de pensamento, a sua interpretação daquela situação, daquela vivência. E aí, para o seu próximo, para a sua sociedade, você vai ter mais um aspecto a ser avaliado. Sim. Aí você pode me perguntar, pode estar perguntando aí, você já escreveu algum livro, Francisco? Ainda não. Mas vou. Isso é uma questão de tempo. A Jaque já escreveu, na área profissional dela. Certo? Gente, esse é o amadurecimento consciencial, é quando você produz. Olha, isso aí é tão assim, é tão interessante, é tão importante, que você pensa só, eu vou escrever um livro para dividir com outras consciências, com outras pessoas, o meu conhecimento. Mas você já pensou que você pode ressomar numa próxima vida e encontrar o seu próprio livro? E esse livro assistir você? Exatamente. É você plantar uma semente para colher daqui a alguns anos, numa outra existência, numa outra encarnação. Isso aí. A gente sempre tem o exemplo da oriental das tâmaras, né? Não atualmente, que hoje já tem até o acelerado, né? Mas você plantava a tâmara para tua, não para a sua geração, para os outros poderem colher, né? Para os seus descendentes poderem colher, e você consumia a dos seus ancestrais, plantada pelos seus ancestrais. Uhum. Gente, tem o dito popular, você tem que ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore. Olha que 3 aspectos interessantes. Um livro vai ficar para a eternidade, na matéria. Uma árvore, idem. E uma criança é a
preservação dos seus genes, do seu DNA. Então, você tem como compartilhar. Então, desde os primórdios, a sociedade é montada nisso, na interassistência através do amadurecimento. Ah, mas Francisco, não é minha praia. Tá bom, você não faz só através de um livro. Ah, eu vou fazer vários filhos. Não, também não é isso. Calma, não é por aí. Vou plantar várias árvores? Isso sempre ajuda. Sempre. Tá? Meio ambiente sempre ajuda. Mas a gente pode fazer várias coisas. Até quem está pensando em escrever um livro não está com coragem. Hoje em dia, você tem publicações, as possibilidades de e-books, ou seja, com custos mais baratos, né? E a gente tem que investir na divulgação de conhecimento, no compartilhamento de conhecimento. Nossas experiências são muito importantes. São muito importantes. Bom, falar um pouquinho de holokarma. Holokarma. Conjunto de todos os nossos karmas. Então, holokarma. Vamos lá. O que a gente quer colocar como o conjunto de karmas? Karma é uma notícia, é uma coisa assim tão levada para a dor, que até quando a gente fala, o pessoal já se ajeita na cadeira, e não é para ser esse aspecto. São aqueles traços, são diretamente relacionados ao que nós temos que tratar, que nós temos que trabalhar, né? Então, o holokarma, a gente pode dividir ou separar em ego, grupo e polikarma, tá? O exemplo mais básico que eu dou de um egokarma é que há uma contradição de algumas, às vezes a gente vê as pessoas falando assim, a pessoa não tem que trabalhar o egokarma porque ela está trabalhando pensando no umbigo dela, e isso é uma interpretação totalmente errada. A visão ego, todos nós temos traços nossos para serem trabalhados. Defeitos que são só nossos. Defeito que é do Francisco, não é da Jaqueline, que é minha parceira, não é do meu filho Guilherme, não é da minha filha Vitória. É meu. Não é de um amigo meu, não é de um grupo, é meu. São traços que eu tenho que trabalhar. E que não necessariamente qualquer um deles vai ter. São traços defeituosos ou traços fardos que vão passar para o próximo. Obrigado. Que vão passar para o próximo, mas não pelo meu DNA, e sim pelo mau exemplo, pelas minhas posturas. Então, o egokarma, ele existe e ele tem que ser trabalhado. E por que é importante a gente falar nisso? Porque a interassistencialidade começa através do trabalho dos nossos traços, através da identificação e dos nossos defeitos e das nossas qualidades, para que possamos trabalhar o nosso ego-karma. Então, voltando, o exemplo que eu trago para vocês, maduro. Quando você vai fazer uma viagem de avião, a aeromoça entra e fala. Antes, vai cair a máscara, antes de botar no seu filho, ou na pessoa mais com dificuldade do seu lado, você primeiro bote em você. Porque só com a máscara você vai poder ajudar o próximo. Essa é a lógica. Se eu estou todo cheio de defeito, não consigo enxergar meu defeito, não consigo ver meus defeitos, eu vou ser exemplo para quem? Então, o egokarma, quando eu vejo essas interpretações que o egokarma é o lado ruim da pessoa, não é por aí. É o lado que a pessoa tem que trabalhar e que é só dela. E que ela vai trabalhar isso como? Interagindo no grupo karma, vendo exemplos policármicos, e aí, por esses exemplos, se reformar. Fazer a sua reforma íntima, e aí, fazendo essa reforma íntima, passando a servir de exemplo para outros. E aí, dando
devolvendo aquilo que ganhou. Certo? Aí. E o Grupo Karma? O Grupo Karma é que vai nos permitir trocar as experiências, viver o amadurecimento. Quando a gente fala de Grupo Karma, a gente vem introduzido numa primeira família. A gente vem num pai ou numa mãe. Muitos vêm numa mãe solteira. Muitos vêm até no abandono, mas são acolhidos de alguma forma. No orfanato ou até pela vida. E a gente tem inúmeros exemplos policármicos de consciências que foram reintroduzidas na experiência de vida e, independente do ambiente, foram vencedores. Ou seja, órfãos que deram certo e outras consciências que vieram numa família aparentemente normal e que deram errado. Isso é o primeiro aspecto que a gente tem que analisar. Você vir em berço esplêndido não é garantia de evolução ou de amadurecimento consciencial. E vice-versa. Não é mesmo. Você vir nascido num país de primeiro mundo não é garantia de amadurecimento e evolução consciencial. Não importa onde você nasceu, no cenário que você foi reintroduzido, ele vai interagir ou vai estar adequado com a programação que você colocou para você. Ou que, eu não participei plenamente, mas que os seus amparadores e os orientadores evolutivos consideraram que naquela ambiência você ia amadurecer de forma mais rápida ou mais efetiva, porque esse sentido de rápido é muito da dimensão temporal intrafísica, que para a gente é 24 horas, né? Isso é muito intrafísico. Né? Quando a gente vai para aí a referência é totalmente diferente. Né? Então, o primeiro contato grupo kármico que a gente tem é a nossa família. É óbvio, devemos aproveitar essa oportunidade, mas muitos de nós não aproveitam. Temos os traços, temos os clinches, temos, mas não há uma receita de bolo. Também dizer aquela história, olha, pai, mãe e filhos são inimigos que foram colocados no núcleo para poder, então ali não ter... Não há uma receita de bolo assim. Já houve? Já. Mas aí é para provas... não é nem prova, é para primitivo. Vamos pegar Kardeciano e talvez provas e expiações no nível básico. Tá? É um tema que eu pesquiso e que gosto, então por isso que eu até, às vezes, tomo umas olhadas da Jaque aqui, ela fica olhando. Tipo assim, pô... Cara, da onde ele está tirando isso? Mas é porque exatamente é um tema que me absorve muito, é o meu tema de pesquisa. Quando é presencial, até dá para discordar, e a gente até discorda de uma forma assim madura, isso, né? Exatamente. Mas são experiências virtual... minhas. São experiências minhas de lógico, que ainda em estudo, né? Mas o que eu já estudei é que a ambiência onde você é introduzido para ser reencarnado, ela não é contraprodutiva à sua evolução. Por pior que ela possa parecer. Porque toda a nossa referência, gente, é física. Então você acha, vou pegar um exemplo, se você acha que se o fulaninho nasceu na favela, de uma família pobre, ele não vai ser ninguém na vida. Não. E a gente está cheio de exemplo ao contrário. E também tem um outro exemplo, se o fulaninho nasceu num berço de ouro, bem na vida, vai dar sucesso em que sentido? Não é no sentido material, é no sentido da interassistencialidade e da evolução. É que é isso que conta, gente. É isso que conta. Eu sei que às vezes fica difícil, parece que está viajando na maionese,
Mas para isso, lá na primeira aula, a gente apresenta, para você entrar por esse cenário de projeção lúcida, autodefesa energética, você tem que ter universalismo, cosmoética, intencionalidade interassistencial, buscar a expansão da consciência, crescer como valor. Ainda dentro do grupo Karma, numa segunda família, quando aquele decide casar. Mas eu não sou casado. Tá bom, você não é casado. Então, o teu segundo grupo Karma vai ser o que a gente pode chamar de terceiro para alguns, que é o pessoal da minha área de trabalho. Que todo mundo vai ser trabalhar, mas eu também não vou trabalhar, sou do lar. E hoje você tem do lar homem e mulher, sou do lar. Tá bom. Então vai ser o seu grupo de amigos. Seja amigos de infância, seja amigos que você faz na adolescência, seja amigos que você faz na faculdade, seja amigos que você faz, se Deus quiser, num trabalho voluntário. Você vai crescer inserido num grupo. Seja sua família primária, seja sua família secundária. Não tenho secundária porque não casei. Sou solteirão ou solteirona. Então, mas tem aí do seu trabalho. Não, não trabalho, fico em casa o tempo todo. Tá bom. Mas não, só sai para trabalho voluntário. Então você vai interagir. Então, esse é o grupo Karma. Agora, e o polikarma? É aquele que chega a você e que você se preocupa, que chega o pedido de oração, ou então que vem a notícia, olha, guerra no mundo, ou o avião tal caiu, ou o navio tal afundou, ou não sei o que, Médicos Sem Fronteira. Gente, são aquelas situações que acontecem longe de você, mas que impactam você. Impactam positivamente e negativamente. Como assim? Eu não gosto de positivo e negativo, já sabe disso, né? Mas a gente pode pegar no aspecto de positivo para te mexer assim, eu estou indo no caminho certo. E negativo, caramba, por que isso está me incomodando? O que eu posso fazer para ajudar? Tá? Então, o trabalhar o nosso holokarma com amadurecimento é super importante. Mas para isso eu tenho que tratar a mim. Não estou dizendo que você não pode ajudar ninguém enquanto não estiver pleno. Por isso que eu dou o exemplo. Ao mesmo tempo que eu dou o exemplo da máscara no avião, eu tiro esse exemplo. Tá? Porque eu já ouvi também muitas vezes numa aula presencial, então, eu ainda não posso ajudar ninguém. Eu não estou bem resolvido. Não é por aí. Você não vai tirar 10 para depois começar. Você tem que ir, como a Jaque bota aquele exemplo da água, né? Vai botando a mão ali devagarzinho para ver se está quente. A temperatura. Passo a passo. O tempo voa, né, gente? Essa aula é grande. E aí a gente fala tipos de projetor ou projetora versus a moral e a ética cósmica. O para quê, e a gente fez essa pergunta lá no início, nas primeiras aulas, o porquê de você ter lucidez. O para que você pensa em sair do corpo com lucidez. No meu caso, já contei essa história, acho que aqui no virtual não contei não, mas acho que contei no presencial com certeza. Eu estava parado num sinal, olhei para um lado, tinha um adesivo do IPC, que inclusive são as mesmas cores do mapa, né? O mesmo tom de azul, mesmo amarelo, onde tem um projecionino, ou seja, um bonequinho azul e um bonequinho amarelo saindo do corpo. Aquela imagem foi um gatilho. Quando eu cheguei em casa, fui pesquisar na internet, descobri o IPC e fui estudar sobre o tema, que era um tema que me agradava, que eu já tinha lido alguma coisa em livros, mas eu tinha ali a oportunidade de ter um curso para estudar. Fui chamado por essa isca e nesse curso foi uma grande reforma íntima, vamos dizer assim, né? Para mim e para ela. Mas o que me chamou a atenção? Eu vivi a maior parte da minha vida embarcado. Então, a gente ficava muito tempo afastado. E a gente sentia muito isso. Então, era experiências que a gente tentava sem conhecimento de, vou viajar agora 30 dias. Vamos ver se a gente consegue. A gente já tinha lido alguma coisa, mas não tinha técnica. Vamos encontrar, vamos tentar encontrar.
E aí a gente ficava falando... Gente, é de uma época que alguns de vocês não devem ter lembrado. Eu trabalhei, por exemplo, no interior da Amazônia. Final da década de 90, início de 2000. Não tinha celular assim, não. E mesmo que tivesse lá na Amazônia, não tinha sinal. Eu tinha que chegar numa fronteira lá na Tríplice Fronteira, Tabatinga, e ir para uma fila de orelhão para tentar pegar um sinal, uma ligação que não funcionava tão bem, para conseguir falar com ela, para saber notícia dos meus filhos em Manaus. Não estava nem longe, porque ela estava em Manaus. Mas era difícil a comunicação. Então a gente tinha que... Eu tinha essa aflição com 2 filhos pequenos, ela sozinha em Manaus, eu navegando, querendo ter ferramentas. Voltei de lá, continuei embarcado aqui no Rio, viajando e tentando exatamente essa coisa. Então, todos nós temos um gatilho, mas o meu foco projetivo é por uma assistencialidade grupocármica, secundária. E vivenciei experiências, sem ter a técnica, com grupokarma primário. Onde, se eu tivesse a técnica, eu podia ter assistido muito mais do que eu poderia. Por exemplo, eu estava no interior da Amazônia, quando teve o falecimento da minha avó, e no dia seguinte o da minha madrinha. Eu recebi 2 telegramas dela, e achei que um era replicando do outro, mas ela sentiu que ia ser isso, ela botou o nome. E para eu ter aquele entendimento e aquele amadurecimento, eu já tinha alguma literatura, mas eu não conhecia ainda a projeção. Então, era uma necessidade que eu tinha muito grande, e ela também, de a gente ter uma forma, já ao momento que teve conhecimento daquele, de desenvolver essa técnica. O que a gente fala com isso? É importante o para que você quer isso. É importante entender o porquê que, para alguns, isso funciona como uma dor e não como uma ferramenta. Às vezes é a única chave. Olha, não, é porque em outra vida você usou isso de uma forma não madura, e aí você tem essa memória. Puxa, eu usei isso para uma má intenção. E não era o ideal. Então, infelizmente, existem vários tipos de projetores. Espionagem industrial, isso é fato. Mas esses, a espiritualidade ou a equipe extrafísica, quando necessário, bota um recesso projetivo neles. Existe um controle maior. Não é fácil assim, né? Seu destino é você quem faz. Mas lembrem-se que foi planejado quando estava no plano espiritual, no plano extrafísico, junto com quem? Com amparadores e orientadores evolutivos. Logo, podemos mais do que hoje fazemos. Então, dito popular, né? Ninguém tem uma cruz mais pesada que pode carregar. Se você está passando por um momento aflitivo, você tem direito até de tirar teu dia, de, pô, tô para baixo, caraca. Mas não passa mais do que... Eu brinco comigo, eu não posso passar mais do que um final de semana depressivo. Olha só, o negócio é o seguinte. Se você está perturbado com alguma coisa, preocupado, sofrendo, a pergunta é a seguinte: o que eu preciso aprender com essa situação? Porque nós ressomamos para a gente aprender. Se a gente está passando por aquilo ali, a gente não está conseguindo descobrir qual é o aprendizado. Então, a gente está ali batendo cabeça, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, e continua no sofrimento, porque não consegue perceber o que precisa aprender. Não, você tem uma frase que você fala, quanto mais difícil você achar que está, mais trabalho no... A frase é tua, você tem que falar. Mais trabalho voluntário. Isso aí. Não tem jeito, sabe? Porque quando você faz o trabalho voluntário, você começa a interagir, você começa a trocar. Trocar. Por quê? Você não está sozinho. Então,
Então, olha a importância do grupo karma na nossa evolução egocármica. Olha a importância do polikarma na nossa... Ou seja, quando eu falo de polikarma, é você começar a se preocupar com o que está acontecendo no planeta. Aquela notícia que passa no jornal, que fala assim, hoje está passando um furacão em tal lugar, apenas como uma notícia, você fala assim, caramba, será que eu tenho alguém lá ou não tenho? Não dessa vida. O que eu posso fazer? O que um amparador faria no meu lugar, recebendo uma notícia? Imagina um amparador, ele está aqui atuando na área do Brasil, no plano extrafísico, e recebe uma notícia de um furacão na Europa, ou lá na Europa não, na costa americana. Você acha que a equipe de amparo de grande porte, os orientadores evolutivos, não interagem para saber como pode ajudar, qual o papel, o que pode, o que fazer, mesmo que seja em energia, mesmo que seja em posturas? O amparo está sempre junto. E a gente só precisa estar afinizado com eles, que sempre, sempre, sempre respeitam a nossa livre-arbítrio. Então, gente, a gente falou isso nas últimas aulas, a gente vem numa sequência, essas aulas finais são realmente aulas de reforma íntima, então são aulas de muita energia, mas de uma energia plena, boa, inspiradora, que é exatamente do campo da equipe parapedagógica, né, do curso que a gente fala. Ultimamente, eu tenho mudado a palavra reforma por renovação. Por quê? Porque a reforma, ela reforma. Então, você tem uma forma e ela reforma aquela forma que você tem. Legal. A renovação, ela te impulsiona para uma nova ação, que, como consequência, poderá até trazer essa nova forma. Isso aí. Mas ela não deixa de ser uma nova ação. E é através de uma nova ação que a gente aprende. Então, eu ultimamente tenho pensado muito numa renovação íntima. E isso é muito legal, porque a gente procura fugir na nossa vida, né, daqueles estereótipos, né? De ficar falando tudo que todo mundo fala, de ficar... Cara, o que eu acredito é que eu tenho que fazer o mais bem feito possível, parar de ficar reclamando. Sem ser vaquinha de presente. E sem ser vaquinha de presente. Se eu estou vivendo, se aquilo está me incomodando, se botaram um jabuti no alto da árvore, e aquilo está me incomodando, eu tenho dois caminhos. Entender o porquê que o jabuti não sobe em árvore. Por que botaram, e aí tentar entender o contexto do melhor para todos, ou seja, aquele jabuti foi colocado ali porque é o melhor para todo mundo, inclusive para ele. Ou, não é o melhor para todos e eu tenho que salvar o jabuti, senão daqui a pouco ele vai cair de lá. Mas não numa postura bélica, e sim numa postura intelectual de entendimento global. É muito difícil isso quando a gente vive num mundo inserido na matéria. Porque aí a gente já diz, puxa, mas por que só comigo isso? Quando você começa a entender a multiexistencialidade, tudo tem um quê e um porquê. E você vai ver que não é só com você. E não é só com você. Por isso que quando você interage, sai para o trabalho voluntário, quando você faz a interação, você entende os traços que você tem que trabalhar, fazer a melhor experiência é você treinar o esclarecimento e a consolação com você. Tem vezes que eu vou me consolar, hoje eu vou me dar colinho, mas eu só vou me dar colinho em 2 dias. Na próxima, não, aí eu vou pegar um livro, vou fazer uma leitura, vou ver um filme e vou falar assim, por que eu tô assim? Será que eu tenho? Aí eu vou na rua
vou procurar interagir, o que eu posso fazer para assistir? Não, tem gente que está numa situação pior do que eu. Eu não tenho direito de me sentir assim. E aí você começa através... Gostei disso. Para vocês verem como aqui nada é combinado, ela não tinha me falado dessa... A gente não tinha conversado sobre essa renovação. E gostei. E eu acho que é muito mais produtivo. E isso é trabalho da pesquisa constante. A autopesquisa vai nos levar a afinizar com os nossos amparadores, com os nossos orientadores, que nos ajudaram no planejamento da vida que vivemos hoje. Ah, Francisco, você está falando isso, mas eu não. Eu cheguei aqui hoje, é a primeira aula que eu estou assistindo, porque minha amiga falou comigo, o meu amigo falou comigo, pô, galera, assiste da 1 a 11, hoje está na 12. Se você assiste todas, eu digo para você, planejou sua vida. E outra coisa, não esquece de dar aí um curtir, botar aqui gostei. E se não está inscrito, se inscrever no canal e ativa aí o sininho. E finalizando, eu acho que essa imagem, ela fala por si só, ela vai voltar mais adiante numa outra aula, mas a gente insere ela nessa aula, que ela é muito importante. Ela é a introdução para uma das bases desse curso, né? Que é o universalismo. Tá? Aí a gente vê todas as religiões que existem no planeta azul, no nosso planeta Terra, são criadas pelo homem, inclusive a não-religião. Gnósticos ou agnósticos, não importa. O que temos que ser é maduros e interagir através da nossa experiência de vida com todos os grupos kármicos que pudermos, trabalhando nossos egos e atingindo, pelo exemplo, até polikarmicamente. Polikarmicamente, acho que é o mais correto, né? Então, essa imagem, ela até me emociona, é uma imagem que eu gosto muito. Normalmente, quando na aula presencial, eu boto ela com fundo musical e preparo para a gente ir para a experiência da prática, porque todas essas religiões, e aquelas que ainda não estão inseridas aí, algumas seitas, assim como a não-religião, tudo é criação humana. E é criação humana buscando, a princípio, pelos primários. Eu não estou falando dos desvios, tá, gente? Porque o desvio é do ser humano. Tudo começa pela boa intenção. O problema é a gente perder o foco. E quando você está na autopesquisa, você está na autocrítica, você não perde. Dificilmente não, você não perde o foco. Porque você vai ser o primeiro, ninguém vai precisar apontar o teu erro. Você tem o tempo inteiro, independente do lugar onde você esteja, ou com quem você esteja, enfim, ou o que você esteja estudando, você tem o tempo inteiro a lucidez de que você veio fazer alguma coisa que você planejou fazer aqui e que você vai fazer. Exatamente. Então, a gente vai falar mais adiante um pouco mais sobre o universalismo, né? Mas é uma imagem que eu peço a vocês, e a nossa prática energética, que é o estado vibracional, é botando na nossa tela mental essa imagem, e entendendo todas as religiões, todas as não-religiões, todas as culturas, todas as raças que habitam esse planeta contribuem para a nossa evolução como seres humanos melhores, contribui para a nossa holomaturidade. Não crescemos sem interação, sem interassistencialidade, mas sem agressividade. A não violência, a pacificação é o caminho, ou é a bandeira do universalismo. Bom, pessoal, hoje já passamos até um pouquinho do tempo. Como eu falei para vocês, a prática energética é vocês focarem nos 20 eventos por dia, botando já algumas técnicas projetivas, tentando aplicar. Agradecemos mais uma vez as perguntas que vocês já enviaram para a gente. Enviem mais, a gente vai ter um outro programa esse mês, na próxima semana. Tá? Na próxima semana, terça-feira,
no Reflexões à Luz do Espiritismo do MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que é na terça-feira, às 16 horas. A gente vai ter a resposta das perguntas, todas aquelas que já mandaram, que a gente conseguiu encaixar no espaço temporal do programa. Acompanhe nossa programação no Facebook MAP Oficial, no YouTube Web TV MAP.org e Web Rádio MAP.org. Estamos em setembro amarelo, valorização da vida. Então, é sempre a gente muito importante estar pronto para assistir, seja pela consolação, seja pelo esclarecimento, tá? A oportunidade de a gente estar numa experiência, numa série X, numa vida encarnada, é ímpar. E a gente tem que aproveitar. Legal? Até quarta. Até terça no Reflexões, e quarta-feira a gente se vê de novo aqui, mais uma aula do desprendimento especial. Espiritual. Aquele abraço, boa semana para vocês aí, bom final de semana também. Até breve.